Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Hoje, dia de Santo Antônio, vamos pedir a Deus a graça da perseverança, da humildade, do despojamento que Santo Antônio nos ofereceu, assim viveu e nos ensinou. Quero rezar por todos vocês nesta manhã, rezar por cada uma das pessoas que conosco estarão hoje na igreja, fazendo um mutirão, participando desse momento de caridade, de ação também caritativa. Então já vamos colocar no coração do Senhor as pessoas que vão colocar os seus alimentos à disposição das famílias carentes. Vamos colocar no altar do Senhor a vida dos voluntários e de todas as pessoas que passarão entregando ao Senhor os seus bens para a necessidade dos pobres. Queremos rezar essa Santa Missa ainda pela saúde de Raquel Bernardes Costa Oliveira e pela saúde de Olívia Maria Rosa de Moraes Silveira, pedindo que Deus as visite com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua onipotência. Irmãos e irmãs, os santos mistérios, reconheçamos nossas culpas e peçamos a Deus o perdão das nossas faltas, o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, vamos ouvir a liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. Ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então
Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, vamos meditar o Salmo 15, cantando as alegrias do Senhor. O nosso refrão é: o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e de noite, até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não me haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. E vamos ficar em pé, meu irmão, minha irmã, vamos aclamar com alegria o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me vossa lei como um presente vantajoso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é suporte onde apoia seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso
vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentados, queridos irmãos e irmãs, podemos nos acomodar. Mais uma vez, é uma alegria estar nesta manhã com vocês, rezando esta Eucaristia, rezando essa Santa Missa, pedindo a Deus a saúde, a graça, a paz a todos vocês e de modo particular rezando para o fim da pandemia Covid-19, rezando para esse recomeço de atividades. Nós estamos vendo que algumas atividades estão voltando aos poucos, então nós vamos pedir a graça de Deus, do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos auxiliar nesse caminho de retorno às nossas atividades, possa guardar a todos nós, guardar com saúde, com graça, com disciplina também, que é importante nesse período, com atenção, que também é importante. Amados irmãos e irmãs, eu também quero me unir em oração pela Raquel e pela Olívia, duas irmãs que se encontram enfermas. Vamos pedir a Deus que o Senhor as visite, dando cura, trazendo para elas a graça da restauração de sua saúde. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós rezamos a memória de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, ele é um santo não tão muito distante, do século XII, século XIII, mais ou menos, e nasceu em Lisboa e depois começou o seu caminho vocacional. A primeira grande parte interessante da vida de Santo Antônio é que Santo Antônio nasceu de uma família rica, de uma família que tinha posses, mas sempre chamou a atenção de Antônio, que na época não se chamava Antônio. Santo Antônio ele foi batizado com o nome de Fernando e na época decidiu abandonar a sua vida de riqueza, decidiu abandonar a sua vida nobre para ajudar os mais necessitados, de modo particular os pobres, e passou por algumas congregações até chegar à congregação fundada, a ordem fundada por São Francisco de Assis, os franciscanos. Assumindo o nome, portanto, de Antônio, o nome de sua consagração. É interessante também percebermos, irmãos, e aqui vale para conhecimento de todos, a maioria das comunidades, sobretudo das congregações mais antigas, tem essa possibilidade da mudança de nome para a consagração. Então, Fernando passou a ser chamado de Antônio. Muito conhecido pela sua capacidade intelectual, mas também, ao mesmo tempo, muito conhecido pela sua prática de caridade. O santo que hoje nós estamos rezando, infelizmente, ele foi minimizado por ser um santo casamenteiro. Todo mundo fala, sobretudo no nosso país, né, a cultura brasileira incita a gente a rezar a Santo Antônio para a vida matrimonial, para os namorados, para aqueles que desejam casar-se, enfim, o santo casamenteiro. No entanto, queridos irmãos e irmãs, seria injusto da nossa parte vermos Santo Antônio apenas como esse santo que intercede em favor dos namorados, em favor da família, em favor do sacramento do matrimônio ou algo parecido. Santo Antônio, ele é doutor da igreja. Isso significa que a sua capacidade intelectual e teológica é muito vasta, muito grande. São poucos os doutores da igreja. Nós estamos aqui dentro de um contexto, dentro de um grupo de santos, vamos assim dizer, que se debruçaram sobre a teologia, que ensinaram o povo. Então eu gostaria de já colocar no coração de todos, antes de falar que Santo Antônio é o santo padroeiro dos casais ou o santo casamenteiro, vamos lembrar de Santo Antônio através da sua fé, da teologia, do seu ensinamento e mais do que isso também vamos lembrar da sua caridade. Mas Santo Antônio
obviamente, por ser santo, a história da vida dele é marcada por vários episódios onde são mostrados para nós, onde ele testemunha com a sua vida a caridade, o amor. Era um homem de oração. Inclusive, nasce no coração de Santo Antônio algumas questões que nos levam a entender a mística, entender a profunda oração, a entender a vida contemplativa. Santo Antônio era um santo que viveu muito bem a expressão de São Bento. Santo Antônio ele passou dentro desse período de vocação, dentro de uma congregação, de uma ordem oriunda dos beneditinos, ou seja, ele tinha também nas suas raízes algo relacionado a São Bento, onde a frase conhecida é ora et labora, ora e trabalha. E a vida de Santo Antônio foi uma vida assim vivida, uma vida testemunhada na oração, mas no trabalho. E Santo Antônio era um exímio amante da Eucaristia. Nós celebrávamos quinta-feira agora, o dia de Corpus Christi, e dentro de tantas histórias de Santo Antônio que a gente pode se recordar, eu gostaria de chamar a atenção sobre uma história com relação à Eucaristia. A gente inclusive pensa bastante Santo Antônio com relação aos pães, e logo daqui a pouco, no final da Santa Missa, logo mais, o padre vai abençoar os pães, mas o verdadeiro pão do céu, e Santo Antônio quando dava pão aos pobres, estava também querendo dizer alimentar a fé daqueles pobres, desses homens, das mulheres, das crianças, dos idosos, para que o olhar deles se abram para o verdadeiro pão do céu. Santo Antônio, portanto, era um homem que amou a Eucaristia. E conta-nos uma história, a história de vida de Santo Antônio, ela é expressa em alguns livros dedicados à biografia de Santo Antônio. Diz que um homem de um certo contexto social, de uma certa importância social daquele lugar, ele era cético demais, incrédulo, frio na fé e não acreditava na Eucaristia. O homem não acreditava na Eucaristia. E Antônio, ao contrário, devotíssimo da Sagrada Comunhão, devoto da Eucaristia, devoto de Deus presente no altar, no véu do sacramento. E Santo Antônio, na verdade, o homem que possuía algumas terras, possuía alguma importância social, e Santo Antônio, vamos ver se de fato este pão que você diz que contém Deus é verdadeiro. Vamos fazer uma aposta, vamos assim dizer. Um duelo, vamos desafiar esse Deus na Eucaristia. E Santo Antônio aceitou o desafio. Santo Antônio aceitou. E o desafio era o seguinte, olha, ele diz, eu vou deixar a minha mula dias trancada, sem que ninguém vai vê-la, sem alimento, sem água. Eu vou deixar ela faminta durante 3 dias. E depois eu vou soltar. Eu vou ver se ela vai querer buscar a Eucaristia, que você diz que nesse pão tem Deus, ou se ela vai preferir os centeiros, os alimentos próprios que ela come. Vamos ver o que a fome dela vai dizer. E Santo Antônio aceitou o desafio. Passaram-se os 3 dias na praça, no lugar público. O homem solta a mula e ao tempo que este homem soltou a mula, Santo Antônio sai da igreja portando a Eucaristia nas mãos, com o ostensório nas mãos, Jesus nas mãos. E Santo Antônio vai em direção à mula, dizendo para a mula, olha, aqui está o verdadeiro Deus, este é Jesus Cristo.
e a mula é tomada, a atenção da mula é tomada. E a mula presta atenção naquilo que Antônio estava dizendo. E naquele mesmo tempo, o dono da mula trouxe um balde de comida, de centeio que a mula comia, colocou na frente dela, e ela estava faminta, 3 dias sem comer, e o animal, pelo seu próprio instinto, iria preferir o alimento, a comida. E ao passo que Antônio falava de Jesus, a mula foi em direção a Jesus, curvou-se e diz a história, ajoelhou-se, ela dobrou as patas dianteiras e fez uma profunda reverência a Jesus Cristo Eucarístico que estava nas mãos de Santo Antônio. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, essa mula, e não é a primeira vez que Deus usa de uma mula para falar conosco, a Sagrada Escritura nos lembra exatamente disso, mas essa mula irracional, sem, obviamente, nenhum conceito próprio humano, ela reconheceu Jesus na Eucaristia, o verdadeiro pão que alimenta e que dá vida. Não teve outra. O dono da mula passou a acreditar na Eucaristia. O dono dessa mula passou a acreditar em Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, é um pouco disso que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã. Eu gostaria de apenas uma reflexão acerca do Evangelho. Nós vivemos num tempo, estamos num tempo, que nós temos que viver de fato a nossa fé. A fé tem que ser vivida e testemunhada, a fé tem que ter raízes. Nesses últimos tempos, nesses últimos meses que nós estamos vivendo, nós estamos experimentando tantas dificuldades com relação à saúde, com relação à vida financeira, tantas dificuldades com relação à família. Cresceu o número, sim, de problemas familiares pelo convívio. Nós já não sabemos mais conviver entre aqueles que nós amamos. Aquilo que seria privilégio, ficar em casa com a sua família, com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai, com os filhos, para muitas casas virou contexto de exercício de paciência. Portanto, está sendo vivido entre nós um período em que a nossa fé tem que ser testemunhada. E quando eu digo que a nossa fé tem que ser testemunhada, a começar por dentro de casa, no amor, na paciência, na caridade, na entrega um ao outro, no serviço, enfim, tantas coisas. Por isso que a palavra de Deus hoje no Evangelho, Jesus disse para os discípulos, olha, vocês ouviram que podiam jurar por Deus, mas tem que cumprir os juramentos que faz por Deus. Porém, Jesus disse, eu vos digo, não jure. E aqui, o que significa esse jurar? Esse jurar significa que a pessoa tem um poder sobre a certa coisa que vai jurar. Eu vou jurar pelo meu carro, então eu dou meu carro, qualquer coisa. É essa a questão. Aquele que jura por algo é porque domina algo. Aquele que jura, portanto, aquele que quer jurar por Deus, aquele que quer dominar, ter a situação dominada por Deus ou dominada em Deus. Aqueles que juram pelo céu, pela terra, e Jesus vai falando, olha, não jures pelo céu porque lá é o lugar de Deus, não jure pela terra porque lá é onde Deus apoia os pés. Ou seja, não pertence a você jurar por estas coisas. Mas qual é o final do Evangelho que mostra para nós sobre essa resposta de fé? Jesus diz para nós, clareza de fé. Não é momento, queridos irmãos e irmãs, de nós termos uma fé dúbia. Imagine só se Antônio tivesse uma fé reduzida, de uma fé duvidosa. Antônio não seria esse doutor da igreja que é.
Antônio seria apenas mais um padre, mais um religioso, mais um frei que passou por Portugal, passou pela Itália, que chegou com a sua fama e devoção ao nosso país, sendo ainda venerado em nosso país. Antônio, se tivesse uma fé duvidosa, não seria santo, nem santo de altar e nem santo na vida. O que Jesus está nos pedindo? Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Porque, irmãos e irmãs, há aqueles cristãos, há aqueles católicos que o sim e o não parece que pertence à vida. Ora eles estão no sim, ora eles estão no não, ou ora eles estão no meio, nem sim, nem não. Não sabe se tem um pé lá, um pé cá. Irmãos, é firmeza de fé, firmeza nas palavras, mas sobretudo firmeza no coração. O seu sim a Deus é seu sim a Deus. O seu não é o seu não. João vai dizer no Apocalipse, capítulo 3, vai dizer, olha, porque sois mornos, nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que Deus está falando isso pelo evangelista São João, na carta de Apocalipse, nos escritos de Apocalipse. Portanto, irmãos e irmãs, é momento de nós reconhecermos em Deus essa esperança. Sermos testemunha dele, sincera, verdadeira, dizendo sim a ele. Eu gostaria de terminar a nossa reflexão com uma frase de Santo Antônio, uma das frases que acho muito importante para a nossa reflexão hoje. Disse assim Santo Antônio: uma água turva e agitada não espelha a face de quem sobre ela se debruça. Se queres que a face de Cristo, que te protege, se espelhe em ti, sai do tumulto das coisas exteriores. Seja tranquila a tua alma. Que esses ensinamentos de Santo Antônio de Pádua, esse ensinamento de Santo Antônio nos mostre como que tem que ser a vida em Cristo. Nós somos espelho de Cristo. E para que a face de Cristo se espelhe através de nós temos que abandonar o tumulto da vida exterior e ter tranquilidade de alma. Que Santo Antônio interceda por cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos colocar sobre o altar do Senhor nesta manhã, colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, colocar sobre o altar do Senhor a nossa vida. Vamos pedir que o Senhor visite o nosso coração, que nossa oferta seja uma oferta de bom grado ao Senhor. De modo particular, nós queremos colocar sobre este altar, nesta manhã, já a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que hoje farão a sua doação, das pessoas que vão trazer até o altar os seus frutos, as pessoas que vão trazer até o altar frutos da sua caridade, alimentos para as famílias carentes. Vamos pedir que Deus seja providente, que a providência do Senhor possa abastecer a vida de cada uma das pessoas que necessitam do nosso auxílio. Vamos colocar sobre esse altar a vida da Raquel Bernardes Costa Oliveira, que está enferma. Vamos pedir para que Deus possa visitá-la. Também vamos pedir a Deus a recuperação da saúde da Olívia Maria Rosa de Moraes Silveira, está grave por conta da Covid-19. Vamos pedir que Deus a visite, que Deus possa aliviar os sofrimentos dela, possa restaurar a sua saúde.
Mas eu quero colocar também sobre esse altar, neste pão, neste vinho, a vida de todos vocês, a vida da família de vocês. No instante de silêncio, enquanto o Padre prepara este altar, vai apresentando aquilo que você quer trazer como fruto a esse altar, as pessoas que você quer depositar no altar, as suas intenções, teu coração, tua vida. Vai dizendo: Senhor, toma a minha vida, toma a vida da minha família. Eu te ofereço, Senhor, neste pão, neste vinho, a vida dos meus amigos, dos meus familiares, a vida das pessoas que te servem. Apresente, faça sua oração de entrega, e o Padre aqui apresenta esses nossos dons até Deus, apresenta os dons até o altar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água, desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus de majestade, nós os suplicamos que essas oferendas em honra dos vossos santos, manifestando vossa glória e o vosso poder, nos tragam os frutos da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Antônio e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos recordar, queridos irmãos e irmãs, os inúmeros falecidos, os inúmeros mortos, de modo particular sobre aqueles que morreram com a pandemia Covid-19. Vamos rezar pelas vítimas da violência, mas de coração vamos apresentar ao Senhor pelas almas das pessoas que morreram longe da igreja. Vamos pedir a graça que o Senhor possa recordar dos nossos irmãos e irmãs, os pobres, falecidos talvez, e marcados por não terem assistência médica, pelos mortos e enterrados como indigente, pelos mortos que são esquecidos. Vamos pedir a Deus que esses nossos irmãos possam receber a graça da vida eterna. E de todos os que partiram desta vida, acolhei o Senhor junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, Santo Antônio de Pádua e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E com amor e confiança, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos juntos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a força da Eucaristia, meu irmão, minha irmã, os frutos da Eucaristia possam habitar no teu coração. Que Jesus Eucarístico possa ser reverenciado na nossa vida. Que possamos nessa manhã adorar Jesus presente nessa Eucaristia. Adorar com um coração humilde, adorar com um coração puro. Adorar o Senhor como o Pai procura adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Se você pode, meu irmão, minha irmã, se ajoelhar e fazer o seu momento de oração pessoal e na sua oração apresentar a sua oração de comunhão espiritual, apresentando o desejo que a sua alma tem de receber a Eucaristia, de receber o Senhor presente neste altar. Tal como a mula da história de Santo Antônio, possamos nesta manhã nos reverenciarmos diante dessa presença doce, humilde e verdadeira. O pão que alimenta e que dá vida. O vinho que nos salva e dá coragem. Amém. Oremos. Ó Deus, esta comunhão nos prepare para as alegrias eternas merecidas por Santo Antônio de Pádua, como fiel dispensador dos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de mais uma vez me unir a Raquel Bernardes da Costa Oliveira,
Deus seja contigo, te dê muita saúde, te dê muita vida, muita bênção. Também me unir a Olívia Maria Rosa de Moraes Silveira, para que Deus a visite nesse momento de enfermidade. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos. Então vamos nos preparar para receber a bênção e nesse dia a bênção dos pães de Santo Antônio. Vai buscar os seus pães, vocês que estão, vocês que trouxeram seus pães, apresente os seus pães para serem abençoados nesta manhã. Nós vamos pedir a Deus a bênção dos pães de Santo Antônio, pão que serve para alimento próprio, mas vamos lembrar que a história dos pães, como eu contei ontem, uma das histórias do milagre do pão foi o pão que foi doado aos pobres. Então nós temos também esse valor de doação dos pães aos pobres. Em tempos de quarentena isso também é possível. Não somente o pão, mas o pão nosso de cada dia, as coisas que a gente pode doar. De modo particular, é importante a gente viver nesse dia a graça da caridade. Através do gesto do pão. Por que não dar um pão a uma pessoa que tem fome? Por que não dar pão àqueles que necessitam? O pão de Santo Antônio nos lembra caridade. Vamos esquecer, irmãos, vamos parar de modo particular, vamos aniquilar aquela questão que o pão de Santo Antônio é para mim. O pão de Santo Antônio, para não faltar nada na minha casa, para não faltar nada entre os meus, para Deus me abençoar. O pão de Santo Antônio não foi para ele, nem para o convento, foi para os pobres. Então essa é a primeira intenção dos pães de Santo Antônio. Que você possa partilhar o pão, que você possa levar pão àqueles que necessitam. Segurem os pães de vocês, o Padre vai dar a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães que vossos filhos apresentam para serem abençoados, pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Que estes pães recordem aos que comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que estes pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos e irmãs necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá a salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o pão está abençoado, o pão está bento, como nós dizemos, não é benzido, o padre não benze, o padre abençoa, o pão está bento, então você pode, de modo particular, consumir, mas pode também fazer a sua doação, pode entregar a uma família que necessita de pão, a uma família talvez que não participou da bênção, não tem um pão abençoado, e você talvez tenha um pouco mais. Vamos repartir. É momento de nós vivermos essa graça da partilha, tá bom? Só recordando a todos, vocês, hoje, daqui a pouco, da 13h até às 18 horas, nós teremos mutirão na paróquia para arrecadar alimentos não perecíveis, para arrecadar o dízimo e oferta. Você que quer fazer o seu dízimo, talvez você que prefira fazer o seu dízimo com pagamento em cartão de débito, você pode procurar a paróquia da 13h até às 18 horas. Também hoje nós faremos a distribuição do pão da vida, a Eucaristia. Nós teremos um momento de comunhão sacramental.
Também a partir da 1h até às 18 horas e somente na Igreja Matriz Cristo Rei. Como faremos? As pessoas e sairão pelo corredor lateral, da 1h até às 18 horas. Só vai tirar a máscara no momento de comungar. Vai estender as mãos numa distância razoável, então evita colocar as mãos próximas a você, para que haja uma distância segura também entre o ministro e você. Você estende as mãos para receber a Eucaristia, o ministro deposita o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas mãos e você pode depois, você comunga na frente do ministro e pode fazer a sua oração na sua casa. Você entra pelo corredor central e sai pelo corredor lateral para que não haja cruzamento de pessoas, tá bom? Peço encarecidamente: Padre, eu não participei da missa, posso comungar? Pode. A Eucaristia, ela também é servida fora da missa. No entanto, não adianta você estar no mercado, sentir vontade de comungar e não vir preparado, com a alma preparada. Então é interessante que você se prepare o teu coração para receber Jesus. Nós faremos o rito uma única vez, o rito de comunhão. Depois as pessoas que vierem comungando vão comungar e vão voltar para suas casas. Se você for à igreja para entregar o alimento, para pagar o dízimo ou oferta e para comungar, faça nessa ordem. Primeiro, os seus alimentos, faça sua oferta e por fim, vá comungar. Da comunhão, você volta à sua casa, tá bom? Então, só recordando a todos vocês, hoje, da 1h até às 18 horas, nós teremos ministros da Eucaristia, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, distribuindo a comunhão eucarística. Se porventura alguém precisar, algum idoso precisar no carro, o ministro também pode ir até o carro para dar comunhão. Para as pessoas idosas, para as pessoas de dificuldade de locomoção, tá bom? Se você pode até a igreja, vai à igreja, para não ficar o serviço de entrega no carro, mas que você entre à igreja e faça a sua comunhão. Os mais idosos, as pessoas com mais dificuldade de caminhar, com a locomoção reduzida, esses poderão comungar no carro, avisarão aí a paróquia, o ministro vai até o carro e dá a comunhão a vocês. Importante, preparar o coração, tá bom? Então, daqui a pouco, 1h nós nos encontraremos na igreja, o padre também ficará na igreja, para aqueles que quiserem se confessar, aqueles que quiserem extremamente confissão, tá? Não direção espiritual, conversa, nós não vamos poder para não aglomerar pessoas, mas quem quiser se confessar, o padre vai estar atendendo também, tá ok? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia, bom sábado, que Deus abençoe, boa festa de Santo Antônio entre vocês, na família de vocês. Padre, eu posso, com a minha família, eu estou dentro da minha casa, eu posso festejar Santo Antônio, talvez da maneira que eu aprendi no interior, da maneira que eu aprendi no Nordeste, dentro da sua segurança, faça, tá bom? Mas não ponha em risco as outras pessoas. Do mais, a dica é, fique em casa, não saia sem necessidade, saia apenas para fazer coisas extremamente necessárias. Quando sair, utilize máscaras, lave bem as mãos e vamos nos cuidar. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.